Como é que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscrevam no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. A corrupção na PGR e os abusos de poder. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo, a corrupção na PGR e os abusos de poder. A 23 de janeiro do ano em curso, o cidadão Francisco Yoba Capita foi informado de que não podia sair de Angola por força de uma ordem de restrição emitida pelo Procurador-Geral da República, José Matamba Armando, que o fez sob orientação do Procurador-Geral Adjunto da República, Bialto Paulo, o que recusou-se a receber o empresário e a esposa quando na tarde do mesmo dia dirigiram-se ao seu gabinete. Bora ouvir a matéria. A ordem de restrição de saída constitui mais uma tentativa de neutralizar Francisco Yoba Capita, um empresário que tem sido vítima de um esquema de burla e perseguição montado e movido por uma rede de indivíduos sob a tutela do Procurador-Geral Adjunto da República Beato Paulo, que continua a exercer funções junto do Serviço de Investigação Criminal, SIC, da Polícia Económica. Por força da ordem de restrição, Francisco Yoba Capita, que é diabético e cujo quadro clínico agrava-se a cada dia que passa, na forma de degradação da visão e hiperglicemia, está impedido de recorrer aos habituais serviços de especialidade disponíveis na Europa, para onde se tem deslocado também a sua esposa, Cláudia Monteiro de Araújo, magistrada do Ministério Público, procuradora, que se encontra sob licença médica, por razões de saúde. O casal preparava-se para viajar por razões médicas quando, na tarde de 23 de janeiro, foi informado de que o marido estava impedido de viajar para o estrangeiro. A restrição de viagens faz parte da estratégia de neutralização que um sinistro grupo coordenado pelo coronel da Unidade da Guarda Presidencial UGP, José Ricardo Tchiuana, e pelo Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo tem levado a cabo para destruir a reputação do casal, o qual tem sido perseguido sistematicamente desde 2018. Sendo que tem vindo a sofrer inúmeras ameaças de agressão e de morte, do casal e dos filhos, tentativa de rapto em nome do Presidente da República, forjamento de processos judiciais contra Francisco Yoba Capita, forjamento de actos ilícitos contra a esposa, a Procuradora Cláudia Monteiro de Araújo, etc. As causas da perseguição. Em finais de 2017, nos primeiros meses da presidência de João Lourenço, diversas figuras do regime, civis e militares, passaram a movimentar enormes somas financeiras para destinos incertos ou difíceis de localizar. As quantias avultadas não constavam das declarações de bens das referidas figuras, pelo que o fizeram para escapar à justiça. Neste sentido, o coronel da UGP José Ricardo Tchiuana contatou a empresa de segurança de Francisco Yoba Capita, solicitando os préstimos da mesma a fim de que procedesse à transportação de um elevado número de caixas de dinheiro, as quais haviam sido armazenadas em 6 contentores de 20 e 40 pés, respectivamente, dos quais 2, de 40 pés, possuíam blocos de notas de 5.000 kwanzas, de 40 pés, possuía blocos de notas de 500 kwanzas, de 20 pés, possuía blocos de notas de 1.000 kwanzas e 2, de 20 pés, possuía notas de 2.000 kwanzas.
O valor exato não foi declarado, mas o contrato de escolta dos valores estava avaliado em 300 milhões de kwanzas. O coronel pegou em 3 blocos contendo cada um 100 milhões de kwanzas e os entregou a Francisco Ioba Capita como pagamento. Este recusou-se terminantemente a recebê-los por razões legais, tendo recomendando que tal avultado valor tinha de ser pago através do circuito bancário, em conformidade com a lei e as normas vigentes. Ficou acordado entre as partes que assim seria algum tempo depois. Entretanto, por ter alegado necessidade de pagar dívidas a um grupo de hackers que haviam falsificado a base de dados do sistema informático financeiro da UGP, o coronel José Ricardo Teixeira solicitou a Francisco Ioba Capita um empréstimo de 400 milhões de kwanzas. A dívida seria amortizada no prazo de 1 mês, com juros incluídos. Por sua vez, apesar de não dispor na altura de tal valor, Francisco Ioba Capita, conduído pela tremenda aflição do coronel, recorreu a alguns parceiros para ceder os 400 milhões. Mas teve de penhorar diversas suas viaturas top de gama, na confiança de que, dentro do prazo acordado, o coronel procederia à restituição dos valores. Os 400 milhões nunca foram, porém, devolvidos, e Francisco Ioba Capita ficou seriamente comprometido, facto agravado pelos juros cada vez mais crescentes. O coronel José Ricardo Teixeira assumiu uma postura musculada e ameaçadora. Deixou de responder às chamadas de Francisco Ioba Capita. Este, determinado a reaver o seu dinheiro, informou que recorreria às autoridades competentes para a resolução do problema. Então, o coronel, sentindo-se ameaçado, recorreu ao Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo, que, visando receber parte dos 400 milhões, forjou um processo contra Francisco Ioba Capita, acusando-o do crime de burla e abuso de confiança. O empresário tornou-se erguido. O Procurador-Geral Adjunto da República recebeu 50 milhões de kwanzas do coronel, visando garantir proteção jurídica ao mesmo. Em 2019, o procurador recorreu a ex-trabalhadores de Francisco Ioba Capita, os quais estavam presos no estabelecimento prisional de Viana por crimes diversos, e ofereceu-lhes a liberdade em troca de abrirem processos contra o antigo patrão. Foram abertos 5 processos falsos, em sede dos quais o procurador procedeu ao bloqueio de todas as contas bancárias, pessoais e empresariais de Francisco Ioba Capita. Visando intimidar a vítima, o Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo gabou-se de ser o testa de ferro do Procurador-Geral da República Hélder Pita Gross. Acrescentou que estava naquela posição para defender os interesses e caprichos do chefe. O mesmo faz parte de um esquema de chantagem através do qual tem procedido ao bloqueio de contas bancárias de diversos cidadãos a troco de dividendos, gasosa. São exemplos o caso Cássia Manuela da Costa e o caso Lídia Jerónimo Quinepang. No seguimento dos seus esforços de neutralizar Francisco Ioba Capita, o Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo, criou um grupo cujo objetivo é controlar, incriminar e destruir a reputação da esposa do empresário, a Procuradora Cláudia Monteiro de Araújo. A vigilância. O grupo de perseguição e neutralização montado pelo Procurador-Geral Adjunto Beato Manuel Paulo passou desde 2019 a realizar rondas regulares de vigilância, registando o fluxo de ocorrências à volta e na residência do casal. Carros de vidros fumados, estacionados em diversos pontos do perímetro externo da residência, têm sido uma constante. Tanto Francisco Ioba Capita quanto a esposa e os filhos têm sido vigiados. O mesmo ocorre com os trabalhadores domésticos, que também têm recebido ameaças de morte para o caso de continuarem a trabalhar na residência da família. A tentativa de rapto. Numa altura em que a vigilância à residência do casal já era um facto, em novembro de 2019, o tenente-general da UGP Alfredo Tiaunda ligou a Francisco Ioba Capita, convidando-o a um encontro a sós, a ter lugar num endereço pertencente a um general.
Na introdução da conversa, o tenente-general afirmou que era imperioso que Francisco Ioba Capita se fizesse presente no encontro, porque tanto o Presidente da República João Lourenço como o Ministro de Estado da Presidência estavam à espera de informações do encontro. Francisco Ioba Capita atendeu ao convite. Todavia, no local, foi agarrado e começou a ser arrastado para uma viatura. Ciente de que se tratava de um rapto, o empresário, fazendo esforços, conseguiu escapar. A tentativa de invasão ao domicílio. Em dezembro de 2019, aproveitando-se da ausência do casal, o grupo de perseguição e neutralização dirigiu-se à residência do mesmo para revista e apreensão, cujo mandado fora alegadamente elaborado por António Bins Aguilobo, magistrado. Enquanto o grupo tentava entrar na residência à força, o coronel José Ricardo Teixeira estava a acompanhar as diligências à distância, sentado no interior da viatura do Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo. A ação não resultou, pois, o casal interpôs uma ação de impedimento. A tentativa de assalto. A 27 de dezembro de 2019, indivíduos do grupo de perseguição e neutralização tentaram entrar na residência do casal, a fim de colocarem drogas pesadas no seu interior. O objetivo era incriminar os dois e justificar uma ação de busca-apreensão, seguido da abertura de um processo cujas consequências levariam ao fim da carreira de magistrada de Cláudia Monteiro de Araújo. Um detalhe que demonstra a gravidade do facto reside no seguinte: a qualidade de magistrada do Ministério Público de Cláudia Monteiro de Araújo não foi respeitada pelos indivíduos que tentaram entrar na residência. Mais do que isto, toda a operação foi realizada sob a batuta do Procurador-Geral Adjunto da República Beato Manuel Paulo. 2 anos de terror. O período compreendido entre 2018 e princípios de 2020 tem sido marcado por diversos eventos que demonstram que Francisco Ioba Capita e Cláudia Monteiro de Araújo são alvos a serem abatidos pelo sinistro grupo de perseguição e neutralização criado pelo Procurador-Geral Adjunto da República, no quadro de uma conspiração que visa encobrir atos de peculato, corrupção, extorsão, burla e outros crimes cometidos por funcionários seniores da UGP e da Procuradoria-Geral da República. As ameaças de agressões e de morte, a vigilância permanente, as ações de perseguição, as tentativas de invasão domiciliar e não só revelam o clima de terror que se apossou de Francisco Ioba Capita, esposa e filhos. Por outro lado, os agentes da Unidade de Proteção de Individualidades Protocolares, o PIP, bem como guardas-pessoas têm sido alvo de ameaças de morte, ao passo que empregados domésticos têm igualmente sofrido as mesmas ameaças. Deve ser notado que o caso Francisco Cláudia denuncia a existência de uma rede de malfeitores que deve ser combatida pelas autoridades competentes. Todavia, ironicamente, a Procuradoria-Geral da República revela estar seriamente comprometida enquanto instituição guardiã de legalidade e que é chamada a desempenhar um papel importante no processo de combate ao peculato, à corrupção, ao tráfico de influência e outros crimes. Os atos levados a cabo pelo Procurador-Geral Adjunto da República configuram abuso de poder, prepotência e crença na sua invulnerabilidade. A luta levada a cabo pelo Presidente da República está seriamente comprometida pelo facto de a Procuradoria-Geral da República estar corrompida do topo à base. Nuno Álvaro Dalla, investigador. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?